Oi, tudo bom? Na aula de hoje eu vou dar prosseguimento ao segundo banco de dados do tipo NoSQL. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre chave-valor, né, o mais simples, e agora vamos falar um bem interessante, bem bacana, que é o banco de dados orientado a documentos, o segundo tipo de banco de dados da categoria NoSQL, e eu sou a Angélica. Bom, os bancos de dados ele podem extrair e gerenciar um grande volume de informações. Vimos isso lá em mineração, que a gente precisa muito extrair informações do banco, né? Um bom exemplo de um documento são os e-mails, que contêm algumas informações no seu cabeçalho e muitas informações no seu conteúdo. Ou seja, se eu mando um e-mail para você, eu mando com alguns assuntos. E, de repente, se você manda para sua tia, você manda com outros assuntos, né? Então, no meu documento tem alguns assuntos e no seu documento tem outros assuntos. É uma coisa muito, muito, muito específica e cada um constrói o seu documento da maneira que deseja. Essas informações podem ser utilizadas para buscas, realização de análise, mineração, dentre outros. Um banco de dados orientado a documentos, né, vem a ser isso. Eles utilizam o conceito de dados e documentos autocontidos e autodescritivos. Isso implica que um documento em si já define como ele deve ser apresentado e o significado dos dados em cujas estruturas estão armazenadas. Por exemplo, uma nota fiscal. Então, se você pega uma nota fiscal, quais são os assuntos que tem naquele documento? Bom, tem o nome do cliente, tem o endereço do cliente, naquela categoria mais embaixo tem o produto, quando é que é o produto unitário, quanto o cliente está comprando, qual é a soma do produto unitário vezes o que ele está comprando, qual é o valor parcial. Ao final de vários produtos, existe o valor total ali que o cliente deve pagar, certo? Então, uma nota fiscal, ela tem assuntos específicos que vão lá ser, satisfatórios para uma nota fiscal, né? Se eu pegar outro exemplo aqui, se eu pegar assim, sei lá, cadastro de clientes numa cadeia de hotel, são outros assuntos, já é um outro tipo de documento. Eu vou botar o nome do cliente, endereço, CEP, mas eu vou botar a hospedagem dele, quanto é que vai custar, né? Quantos dias ele vai ficar. Então, assim, uma nota fiscal é diferente, por exemplo, de um cadastro de um cliente no hotel, por exemplo. Então, cada um tem o seu documento, né? A orientação do documento, onde você coloca só os assuntos, os itens que você deseja, os itens que você quer. Então, os documentos são o principal conceito em banco de dados documentos. Eles podem ser em XML, JSON. O JSON, abram o olho para esse nomezinho, JSON, porque ele está muito em alta e ele só tende a evoluir, né? Porque ele é muito prático, muito fácil de se lidar. O BSON, dentre outros, porque são dados semi-estruturados. Podem ser vistos como um banco de dados chave-valor, mas o valor pode ser examinado. Lembra que no chave-valor eu falei que só pode consultar pela chave? Aqui o documento você agora pode consultar pelo valor, pelo documento. Por exemplo, eu posso pegar um documento, se eu tenho, por exemplo, uma chave 001 e eu tenho um documento de nota fiscal. Então, eu só não preciso buscar pela chave 0001, eu posso procurar qual é o produto que está no documento de nota fiscal. Eu posso pesquisar pelo valor, já é um pouquinho mais sofisticado do que o chave-valor, tá? Similar ao chave-valor, mas o valor é um documento, né? São indexados e é oferecido um mecanismo de consulta. Podem ser localizados por seu ID único ou por qualquer registro que tenha no documento. Por exemplo, um objeto possui um único identificador e o banco fica responsável por indexar e promover mecanismo de busca. Então, documentos, ele é um pouquinho mais sofisticado do que a chave e tem suas vantagens com certeza. Então, os documentos podem ser endereçados por uma chave única, pode ser um string, identificador, um caminho. A chave pode ser usada para recuperar o documento. Os bancos mais recentes permitem fazer muito mais. Busca a partir do conteúdo, linguagem de consulta própria, certo? Então, a carinha é mais ou menos essa aqui embaixo. Olha só o que está acontecendo. Aqui seria baseado em documento, onde eu seleciono quais são os tópicos que eu quero preencher. Por exemplo, assunto, banco de dados. Autor, Wagner. Data, 15 de março de 2010. Tag, está aqui um pequeno vetor. Body, um pouquinho sobre o livro que eu quero, né? Então, assim, se você tem os tópicos que você quer listar nos seus documentos, você lista e tudo bem. Não tem sentido você colocar um tópico que vai ficar em branco. Se tem um tópico que você aqui, por exemplo, você vai colocar aqui idade. Idade não tem sentido nesse caso. Então, o tópico idade não vai entrar nesse documento. Então, que fique bem claro. Como o documento você consegue definir quais são os tópicos que lhe interessam, quais os assuntos, não tem sentido colocar um assunto que vai ficar vazio. Só coloca o que vai ser devidamente preenchido, tá certo? Isso é bem importante, porque não tem para que algo vazio que não vai acrescentar em nada no seu documento, certo?
Então, para consulta, a visões materializadas dinâmicas, as consultas são muito parecidas com o modelo relacional, tá? E o MongoDB, uma ferramenta que eu vou falar aqui, é uma linguagem de consulta, possui uma linguagem de consulta expressa em JSON, né, que permite a combinação de diversos comandos. Então, o JSON, tá aqui, é um dos sucessos da vida, gente. Olha só, o formato JSON é totalmente formato de documento. Olha só, tá aqui os tópicos, nome, e-mail e eventos é um array, tá? Então, é um documento, o JSON é isso, mais ou menos essa carinha, abre a chave, certo? Você coloca o item que você quer, o assunto e o valor desse assunto, né? E-mail, o valor e os eventos. Então, o formato JSON é muito usado tanto no mundo do software quanto no mundo hardware, né? Então, existe Arduino usando esse formato JSON, muito prático, muito simples e é muito útil mesmo, totalmente baseado em documentos. Quais são as vantagens, por exemplo, do JSON? Ganha flexibilidade, disponibilidade, linguagem de consulta simples e performance. A desvantagem perde consistência. Ora, se eu faço do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, então eu não estou muito preocupado com consistência, né? Às vezes a liberdade demais, né, pode acarretar problemas. Um dia que você pode usar banco de dados baseado em documentos. Registros de log. Então, se eu fiz um meu banco de dados, eu quero registrar o meu log, então eu registro do jeito que eu quiser, né? Eu coloco qual foi a operação, qual foi o nome do usuário, data e hora, por exemplo. Mas suponhamos que o meu colega que gosta de log também, ele gosta de botar operação, nome, data, hora, qual foi o IP da máquina, onde foi que a pessoa fez a atualização, se atualizou qual foi o banco, ele pode fazer muito mais coisas. Então, o registro de log é totalmente baseado em documentos, porque você configura seu log da maneira que você quiser, né? Outro exemplo é sistemas de gerenciamento de conteúdo, plataforma de blog. Ora, se eu faço um blog, né, meu, aí eu vou ter um interesse em colocar meu nome, meus interesses pessoais, meus hobbies, eu faço um blog com os assuntos que eu quero, com o documento que eu quero. Mas, de repente, você quer fazer um blog, você não quer fazer sobre isso, você quer fazer sobre futebol, você quer fazer sobre cinema, você quer fazer sobre livros, então você vai fazer com o assunto que você quer. Então, blogs, sites específicos até, né, eles podem sim ser baseados em documentos, porque você só bota o assunto que lhe interessa, certo? Análises web, pode armazenar dados para análise em tempo real, como parte dos documentos podem ser atualizados, você faça armazenar visualizações, visitantes, adicionar novas métricas. Então, se eu faço uma análise de alguma maneira, mas muito parecido com log, né? Se faz essa análise de outra maneira, você pode colocar os assuntos, os tópicos que lhe interessam para poder fazer sua análise web. Comércio eletrônico. Às vezes é necessário haver um esquema flexível para produtos e pedidos. Deve ser possível também ser possível alterar dados sem refatoriação ou migração de esquemas, né? Então, com essa eletrônica também pode ser baseado no documento. Onde é que você não utiliza transações complexas? Ainda estamos num lugar relativamente simples, né? Um documento com alguns campos, onde eu presto alguns campos. Se eu quiser muita sofisticação, né? Muita transação atômica, muitos documentos, esse banco de dados ainda não é o ideal. Ele é muito simplório ainda, certo? Listei aqui alguns tipos de banco de dados baseados em documentos. O MongoDB é o queridinho, é o top 5 da galáxia, nesse sentido do documento. Muita gente gosta do MongoDB. Existem muitos cursos até sobre o MongoDB, porque ele é bem, agrada bastante, tá? Então, o MongoDB é o primeiro nessa categoria que eu listei. Existe também o CoachDB, certo? Que também é baseado em documentos, utiliza JavaScript, o CoachDB por aí. O RavenDB também é outro tipo de banco de dados baseado em documento. O OrientDB, o RaptorDB, existem alguns, eu apenas listei e vocês fiquem à vontade para escolher qual desses bancos de dados ou outro que vocês queiram, baseado no documento, para poder implementar o trabalho que eu vou pedir, tá? Então, nesse momento, qual é o nosso segundo trabalho da segunda unidade? Vocês peguem qualquer banco de dados baseado em documento, qualquer um, pode ser um desses que eu listei aqui nesse slide, ou qualquer um que você encontre, e você vai fazer um BD com todo o CRUD. Então, baseado em documento, escolha qualquer um e com o CRUD funcionando, tá? Inserção, consulta, atualização e remoção, tá certo? Então, a data da prestação de trabalho está lá no CIGAR, e hoje eu me despeço por aqui. Tchau!